Terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro, e olha só. Por falta de conhecimento, meu povo perecerá. Claro, são palavras bíblicas, né? A gente não precisa entrar no assunto, mas traz aí uma realidade para o nosso campo político. Porque por falta de conhecimento caímos numa armadilha preparada por quem? Por nós mesmos. Quando o então presidente Jair Bolsonaro alertava que a nossa falta de conhecimento nos levaria ao erro, ele procurava nos alertar exatamente sobre a forma política, sobre a forma como entendemos a política, como deveríamos evitar certas teorias, certos políticos, e, ao mesmo tempo, a forma correta de lutarmos por nossa liberdade, porém sempre dentro das quatro linhas, né? Eu sei que muitos culpam o mito por ter agido sempre dentro das quatro linhas, sem saber que o conhecimento que ele tinha não lhe permitia chutar o pau da barraca, como sonhávamos, pois já era claro para ele que não poderia contar com o apoio de seus comandantes, verdes por fora, vermelhos por dentro. Nós sabíamos disto. Mas tem gente que insiste que ele deveria chutar o pau da barraca, e se isso acontecesse, certamente ele seria deposto e preso. Existem vários exemplos ao redor do mundo, o último me parece que foi lá no Peru, né? Que o camarada tentou e se deu mal. Muito bem, o assunto não é esse, mas olha que o mito tentou lutar contra tudo isto. Inclusive trocou-se os comandantes. Saiu aquele comandante do exército, o general Edson Pujol, né? Aquele do braço firme, mão amiga. Né? Que braço firme foi aquele? E que mão amiga era aquela? Saiu ele, entrou o Paulo Sérgio Nogueira, que tentou, junto do presidente, reverter todo aquele acontecimento, mas também não conseguiu. Saiu o almirante da Marinha, Wilkes Barbosa, e entrou o Almir Garnier Santos, o mais fiel de todos eles, que inclusive está respondendo o processo junto com o presidente, sem merecer também, né? E depois saiu o brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudez, do comando da aeronáutica, para entrar o mais traidor de todos, o almirante Batista Júnior. Ele se mostrou um traíra da pior espécie. Mas como tudo isso é passado, e temos que nos ater ao presente, ao hoje, vamos lembrar que nossa única esperança dentro das quatro linhas é conseguir aumentar o número de senadores conservadores no pleito de 2026, para tentar, quem sabe, conseguir avançar nossas principais pautas, mesmo com a quase certa chegada de Alcolumbre na presidência do Congresso Nacional. Para quem ainda não se conscientizou ou do porquê ele deverá presidir o Senado Federal, isso a partir de fevereiro de 2025, é porque nós da oposição não temos votos suficientes para emplacar um nome conservador, como ocorreu lá em fevereiro de 2023, quando tentamos Rogério Marinho. O pior de tudo é que, como bem explicou o mito, temos ainda por cima que apoiar Davi Alcolumbre para termos uma chance de conquistar alguma presidência de comissões dentro do Senado Federal, já que são as comissões que dão andamento ou não às pautas que chegam na casa. Como nós temos aí um legislativo super atrasado e por culpa de nossa Constituição, ainda temos uma luta adicional para vermos nossas principais propostas avançarem, já que quando um projeto passa pela Câmara, tem que ser aprovado também no Senado. É assim aqui, é assim nos Estados Unidos, por exemplo. Porém, nos Estados Unidos, são dois partidos somente, né? Os democratas e os republicanos. E aí, claro que é muito mais fácil fazer o bom combate político, porque quem é contra, quem é pró é pró. Não existe aquele meio termo, tipo centrão, nos Estados Unidos. Ok, tudo isso
nos faz perseguir apoio do presidente das duas casas, atualmente o Lira e o Pacheco. Mas a culpa principal é a tonelada de partidos políticos que só existem para faturar o fundo partidário, que é obrigatório o governo ceder aos partidos, e também o fundão, que leva mais vantagem quem tem mais parlamentares. Hoje pela manhã, eu ouvi aí o deputado Zé Trovão conversando lá com o Pitoli na Auriverde. E, claro, ele disse o óbvio, que precisamos pelo menos 30 senadores para levar adiante a gestão Brasil. Olha, prestem atenção, a gestão Brasil. Nem direita e nem esquerda, mas um Brasil que pensa em todos. Eu fiquei tentando maturar, entender, interpretar o que ele quis dizer com isto, e cheguei à conclusão de que não sei em qual mundo ele vive. Está certo que o Zé Trovão foi um outro que deu apoio declarado para essa nova direita aí, apoiando inclusive Pablo Marçal. Mas se levarmos em conta, ele já é um deputado que foi eleito nas costas do mito. E isso deixa claro que ele também não é confiável, como tantos outros. Gestão Brasil, nem direita nem esquerda, essa é a ideia dele. Essa é a ideia de quê? De um centrão. Nem direita nem esquerda. Me lembra até o comentário do Kassab quando fundou o PSD. O PSD não será nem de direita, nem de esquerda, nem de centrão, será para todos. Isso é o mais conveniente. Por quê? Joga para o lado que convier mais, mas sem um propósito firme, sem um foco determinado para defender única e exclusivamente as pautas conservadoras, que é o que nos interessa. Não adianta eu apoiar um partido que quer, por exemplo, ensinar o todos na escola, para ele poder apoiar, por exemplo, o direito ao uso de armas, por exemplo. Isso não adianta nada, porque a gente ganha uma pauta e perde em outra. Ora, eu vejo que tudo isso que está acontecendo atualmente serve para mostrar que tem muitos parlamentares que não querem depositar suas fichas novamente em Jair Bolsonaro, acreditando que ele vai sucumbir ao sistema, vai sucumbir a essa democracia relativa, esquecendo-se que ele não precisa estar nem presidente, nem senador, nem deputado para ter força de apoio, para ter força nas indicações. Porque com certeza em 2026 muita gente vai baixar o rabinho, colocar entre as pernas e vai mansinho, igual um cachorrinho molhado, com fome, lambendo as botinas do capitão, pedindo ajuda. Ah, mas isso é batata. Quem não sabe disso? Quanto custaria, se fosse para pagar um cachê, quanto custaria um cachê a Jair Bolsonaro para ele subir no palanque e dizer: votem em fulano? Quanto custaria isso? Mas tem gente que se esquece. E tem gente que, olha, deu uma sumidinha aí, né, das mídias. Tem gente que deu uma afastada, fechou o biquinho, né? Deve ter levado um puxão de orelha, mandando tomar rumo, tomar tento, como dizia lá no interiorzão. Tome tento, menino. Né? Porque a vida ensina. Ah, se ensina. Quem ainda não prestou atenção nisso, vive em outro mundo, vive num mundo paralelo. Ou na tal democracia relativa, no governo do amor. Por quê? Se você tem uma postura política, se elege com essa postura, defende essa postura e dá um passo diferente numa hora determinante como o pleito eleitoral, é claro que você precisa de um puxão de orelha, como qualquer pai e mãe fazia nos bons tempos, porque hoje, se fizer isso, ah, meu Deus do céu, viu? Lá vai a criança ligar lá para, como que é? Para criança e adolescentes, lá sei lá o nome, nem quero lembrar. Vão ligar lá para o seu polícia: ó, meu pai me puxou a orelha, pronto. Mas antigamente um bom puxão de orelha botava o filho no rumo certo. Mas como hoje é necessário apenas um apoio
político, então eles por conta própria baixam a cabecinha e vem humildezinho depois puxar, né, o saco. Esse é o certo. Puxar o saco mesmo do capitão. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o grande risco de recessão que o Brasil pode sofrer a partir de 2025, por conta do péssimo governo atual. E olha que o Brasil tem sobrevivido à base de altas cobranças de taxa de juros, taxações sobre todas as esferas econômicas e incentivando a jogatina nas tais bets para poder recolher tributos, para poder abastecer o caixa do Planalto que está zerado. E isso, claro, que leva as pessoas ao vício e à perda de receita. O comércio já vem sentindo os efeitos por conta disso, onde as pessoas muitas vezes trocam a compra do pão por uma fezinha nas bets, como se as loterias fossem poucas. Tem poucas loterias por aí, né? Precisa de bets também. E isto sem contar que o atual governo já aprovou a volta da raspadinha. Esse é campeão de audiência para tirar dinheiro do bolso do povo. Porque é gostoso. Você pega a raspadinha, aquela moedinha ali, ó, falta um risco que nunca dá. Quando você ganha R$2, que é o valor, sei lá quanto vai ser, mas se custar 5, você vai ganhar 5, é o máximo. Raramente você ganha 10, dificilmente ganha 100, quase nunca ganha o prêmio. Porque eu, olha, confesso que até hoje não conheço ninguém que tenha ganho na loteria. Eu não conheço. Assim como não conheço nenhuma pesquisa. Nunca vi ninguém vir fazer pesquisa política comigo. Engraçado, né? Ou é coincidência? Mas, voltando a falar aí da economia brasileira, o maior dos problemas para o Brasil, além desses fatores todos, é a China, que está enfrentando um cenário desafiador com a queda no ritmo do crescimento econômico. Vocês se lembram que há uma década atrás era comum ouvir a China cresceu 17%, a China cresceu 15%, cresceu 16% e rapidamente o pessoal ia comparar com os Estados Unidos, que tinha crescido apenas 8%, crescido 7%. Lembram disso? Pois é. Agora, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida entre os íntimos como OCDE, projeta uma expansão de apenas 4,9% no produto interno bruto da China, o que é praticamente zero para eles devido ao tamanho da população. Isso para esse ano, porque para 25 estão projetando no máximo 4,5%. E com isto, a desaceleração pode ter impactos na economia brasileira, especialmente no agronegócio, que já não está indo bem, primeiro por conta do desastre lá no sul do Brasil, que tem muita coisa a ser explicada, que ainda não foi, principalmente também porque que até agora não chegou ajuda financeira do governo federal, porque até agora ninguém provou por A mais B que o governo bancou despesas por lá. Mas a chefe de pesquisa de mercado para a América Latina do banco francês BNP Paribas, Fernanda Guardado, destaca que um dos principais efeitos dessa situação na China será a queda nos preços das commodities exportadas para a China, como soja, petróleo, minério de ferro. O tal do Gabriel Fongaro, que é economista sênior da Julius Baer, acrescenta que a menor demanda por produtos brasileiros pode agravar as contas externas do Brasil, afetado tanto pelas quedas nos preços, quanto pela redução da quantidade comercializada, pelo baixo consumo. Se nós exportávamos X toneladas para a China, vamos exportar X menos alguma coisa. A renda do agronegócio brasileiro, essencial para o país, pode ser negativamente afetada se a China não conseguir impulsionar sua economia. Para se ter uma ideia, até agosto passado, o país asiático foi o destino de 73% do volume de nossas exportações brasileiras de commodities. Isso segundo
o Banco Itaú BBA. Armazéns chineses estão abarrotados de grãos e a confiança do consumidor no país está abalada, levando as famílias a reduzirem o consumo de carne e evitarem restaurantes, o que diminuiu a demanda por grãos e óleos. Bem, esse é um pouco do que realmente pode acontecer com a China e, consequentemente, com o Brasil, claro, que vem apostando cada vez mais na relação comercial entre os dois países, deixando os Estados Unidos em segundo plano, o que pode ser perigoso para o governo petista, caso Donald Trump confirme sua vitória no pleito do próximo dia 5 de novembro. Pois as metas de Donald Trump é favorecer primeiramente o mercado americano. Let's make America great again. Ou seja, vamos tornar os Estados Unidos grande novamente. O que significa dizer que se quisermos vender mais para eles, para os Estados Unidos, teremos que baixar os preços a níveis nada favoráveis ao Brasil, sem contar possíveis taxações às nossas commodities, para o governo americano proteger a produção deles. Ruim na diplomacia e com discursos infundados a favor de Rússia e de China, são pontos que dificultam uma relação comercial melhor com os americanos, que não dependem somente do Brasil para se abastecerem. Os Estados Unidos por si só são autossuficientes e exportam, ou melhor, importam também de outros países, não somente do Brasil. E se os Estados Unidos apertar o caldo, digamos assim, com os chineses, como fez no primeiro governo de Trump, onde ele aumentou os índices de taxas de importação dos produtos chineses, o que fez com que a China exportasse menos para os americanos. Se a China exportar menos, ela tem dificuldades econômicas, o que causa o quê? A dificuldade em importar mais, principalmente do Brasil. Então, esse jogo comercial tem muito peso antes da briga ideológica entre os países. A ideologia é importante? Mas fica em segundo plano. Primeiro, o que interessa é o comércio, é manter o país com pujança econômica. E a China, como sempre foi, com muita sede ao pote, no sentido de querer ultrapassar os Estados Unidos, se tornar a economia maior no mundo, acabou que descobriu que não é bem assim que a coisa funciona. Porque se a China está agora distribuindo seus tentáculos em tudo quanto é país, inclusive aqui na América do Sul, países como o Equador, por exemplo, que tem um PIB que não é suficiente para pagar a dívida que tem com a China, outros países que são dependentes da China, eles se esquecem que muito antes, décadas e décadas atrás, os Estados Unidos já estavam distribuindo sua influência mundo afora. Prova disso é a dolarização da moeda, que os chineses tentam derrubar, mas não tem caldo para isto. Então, meus amigos, é muito importante para que o governo brasileiro tente olhar no retrovisor, antes de olhar para frente, para saber se é bom negócio abrir mão dos Estados Unidos e ficar insistindo com a China. Porque uma coisa é certa, não adianta ficar colocando fotozinha, fotos, como a de hoje, Dilma Rousseff ao lado de Putin, como se ela falasse russo, como se ele entendesse qualquer coisa, porque ninguém sabe qual o idioma que ela fala. Fotografia não resolve nada, o que resolve são ações. E essa conversinha entre eles, para tentar criar um bloco anti-Estados Unidos, me desculpem, todos eles juntos não dão a metade do poder americano, tanto na economia e principalmente militarmente. É bom o Brasil abrir o olho para não nos deixar com as calças nas mãos a partir do ano que vem em diante. Por hora, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, olha, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar, deixa o like, é importante os likes nos vídeos, Se inscreva no canal se você está assistindo e não está inscrito, é de graça. E quem puder colaborar com o canal usando o Pix, eu agradeço de coração, porque a gente precisa se manter vivo. Ok?
Por hora, eu desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.